Mais um trimestre que estamos iniciando, com muita alegria, né? Estou eu aqui para falar um pouco sobre o assunto desse trimestre, que é a Igreja de Cristo e o Império do Mal. Nós sabemos que estamos vivendo dias difíceis, né? Mas a igreja não pode ficar inerte a tudo que está acontecendo nos dias atuais. A igreja tem que tomar o posicionamento de igreja, e igreja do Senhor, igreja protestante, igreja que vai fazer a diferença. Então, esse trimestre nós vamos estar estudando pontos que vai nos dar fortalecimento para lutarmos, para que nós possamos entender que os pilares da fé cristã não podem ser abalados pelo império do mal. Pai do Senhor Jesus, meus irmãos e amigos, nós estamos iniciando mais um trimestre da Escola Dominical, das nossas pré-aulas. Tenho o prazer de fazer a abertura aqui. Sei que estou um pouco ausente devido a alguns compromissos, mas foi me dada essa honra de fazer a abertura novamente aqui do trimestre. Quero agradecer ao Kelvin e todo o grupo que está aqui fazendo esse trabalho, né, que é um trabalho difícil, duro, árduo, mas eles estão se esforçando, está valendo a pena. E tenho certeza que Deus vai honrar os esforços dele. Quero pedir já aos irmãos e amigos que compartilhe esse vídeo, compartilhe, se inscreva no canal, faça com que esse vídeo, que essa aula, essa pré-aula, chegue o mais longe possível e atinja o maior número possível de pessoas. Temos o intuito de atingir os professores, de chegarmos aos professores, mas queremos que todos os crentes assistam, todos os crentes ouçam essas explicações, ouçam as aulas com atenção, porque é conteúdo bíblico, aqui não tem nada fora, não tem nada extra Bíblia, é tudo conteúdo bíblico, é tudo coisas que a igreja precisa aprender. E nós estamos com esse propósito. A Escola Dominical aqui da sede está com esse propósito, com esse trabalho forte, envolvendo muita gente, para que possamos atingir o maior número possível de pessoas com a palavra de Deus, né, com os ensinamentos. Nós vemos que nesse trimestre nós vamos estar falando, né, sobre a Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Nós vamos passar aí 13 lições falando de temas muito difíceis para ser tratado, mas temos que tratar com muita sabedoria, com muito entendimento e principalmente com muita fundamentação bíblica. Não podemos viver de achismo. Professores de escola dominical têm que estar baseado na Bíblia, tem que ter a Bíblia como sua base de fé, como sua base de ensinamento, e para esse trimestre não vai ser diferente, meus irmãos. Quem fez o comentário dessa revista Escola Dominical é o pastor Douglas Batista, ele é presidente da Igreja Assembleia de Deus do Distrito Federal e ele é presidente do Conselho de Ensino da CGADB. É um homem muito culto, muito estruturado, um homem muito tem muita base bíblica para falar desses temas, né? E ele também é formado em bacharel, né? E nós vamos estar falando nessa primeira lição, dando a introdução, né, que é a Igreja de Cristo e o Império do Mal. E nós queremos falar um pouco a respeito de como vai se comportar a Igreja de Cristo durante esse período agora que está praticamente finalizando, né? Nós estamos já no período final da Igreja na Terra. Sabemos que agora é a hora exata, a hora H, como diz aí. Que nós sabemos que vai vir todo império maligno vai vir para cima da Igreja com todas as forças que ele tem, mas temos que entender, a Igreja de Cristo tem Jesus. A Igreja de Cristo, ela é vencedora. Então nós sabemos que, mesmo o império do mal tendo toda essa ação que ele tem, toda essa articulação, a igreja sairá vencedora no final, a glória de Deus, né? Então, o nosso texto áureo dessa primeira lição, irmãos, está no livro de Apocalipse, no capítulo 17, no verso de número 5. Diz assim o nosso texto áureo:
E na sua testa estava escrito o nome, Mistério, a Grande Babilônia, a mãe das prostitutas e abominações da terra. Apocalipse 17, capítulo 17, verso 5. A nossa verdade prática diz assim: a igreja deve resistir ao espírito da Babilônia, presente no cenário atual. Isso deve ser feito por meio do compromisso inegociável com a autoridade da palavra de Deus. Nós temos que entender, irmãos, que nesta lição nós vamos falar do capítulo 17 do livro de Apocalipse, mas nós vamos entender uma coisa: nós não vamos estudar o livro de Apocalipse a fundo. Nós vamos estar falando especificamente do espírito da Babilônia, toda essa formatação que não começou agora. Essa formatação ela tem muito e muito tempo que começou para chegar no estágio que ela está hoje. E nós vamos ver toda essa ação maligna do espírito da Babilônia. E quando nós falamos assim em Babilônia, nós já pensamos, né, na Babilônia física, na Babilônia que tem o seu espaço geográfico, que a Bíblia ela relata em muitas passagens, mas em todas as passagens que nós vemos a Bíblia relatando a Babilônia, ela é sempre contra o povo de Deus, ela é sempre contrária aos princípios de Deus, ela foi até usada por Deus para castigar o seu povo, mas não é isso que nós vamos estar tratando, nós vamos estar tratando de um sistema em que tem um espírito maligno, né? Nós sabemos que tem esse espírito que domina e que vai fazer toda a articulação para isso. A leitura bíblica em classe, irmãos, eu não coloquei aqui porque é extensa, mas está no livro de Apocalipse, no capítulo 17, do verso 1 ao 6. Os professores de escola dominical aí vão ler, com certeza. Eu quero assim também já pedir aqui, como é uma pré-aula, em que nós estamos aqui orientando um pouco sobre como agir nas escolas dominicais, que os professores não esqueçam de fazer as leituras, de incentivar seus alunos a fazer a leitura semanal, diária, fazer a leitura bíblica em classe, cada aluno lê um versículo, para que tenham assim, um certo desenvolvimento, né, na leitura. Também eu quero pedir aos irmãos que, se possível, que é de costume da nossa escola dominicais, cante os hinos da harpa, que está indicado lá. Se alguém não conhecer, procura, pesquisa. Vamos incentivar, irmãos, ao cântico dos hinos da harpa, que também isso faz parte do nosso costume. E na escola dominical também nós podemos incentivar, né, os professores, a todos. Então nós devemos partir para essa linha. E ensinar, de mostrar aos irmãos. Porque nós temos irmãos na escola dominical que têm 20, 30 anos de igreja, mas temos irmãos que estão chegando. Tem irmãos que começou agora, temos novos convertidos. Então nós temos que dar uma aula. O professor tem que estar pensando o seguinte: eu tenho que dar uma aula para que eu possa atingir aquele que está chegando e também aquele que já tem 20, 30 anos que está dentro da igreja assistindo escola dominical, né? O professor tem como saber, como fazer isso aí para alcançar êxito nessa jornada. Na lição de hoje, nós vamos ter aqui por objetivo apresentar o significado de Babilônia, elencar os sistemas que formam o espírito da Babilônia e demarcar a posição que se espera da igreja nesse contexto. Então, nós temos esses 3 objetivos a alcançar no final da nossa aula, professor. Tem professor que não está preocupado com o objetivo, irmão, mas o professor que ele quer trabalhar certinho, que ele quer seguir a aula, ele tem que se preocupar com os objetivos a alcançar. Se não estiver alcançando os objetivos, tem que fazer alguma correção, o seu método que você está estudando, como você está estudando a sua lição, porque esses objetivos têm que ser claros, apresentar o significado, mostrar como que é a Babilônia, o espírito de Babilônia nessa lição, elencar os sistemas que formam, né, que nós vamos falar aqui, o espírito da Babilônia, e depois tem que demarcar a posição que se espera da igreja para finalizar essa lição. Então, professores, fiquem atentos a isso. A introdução. O Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo. Apocalipse 1, verso 1, parte A. Cujo propósito é mostrar as coisas que breve devem acontecer. Apocalipse 1, B. Pode ser de natureza escatológica, o livro não é de fácil interpretação. Por isso, convém esclarecer que nesta lição não se pretende identificar a Babilônia literal, nem se listar os eventos da grande tribulação. Nosso objetivo é alertar a igreja acerca dos aspectos gerais do espírito da Babilônia, presente no cenário global em que vivemos. Então, irmãos,
A nossa preocupação aqui nessa primeira aula não é esmiuçar a revelação de Apocalipse, a revelação que Jesus deu para João ali na ilha de Patmos. E nem tampouco interpretar aqui todas aquelas condições escatológicas que vai acontecer, né? Tudo aquilo que vai acontecer que está relatado no livro de Apocalipse. O nosso propósito aqui é apenas trabalhar em cima do espírito da Babilônia, em cima do capítulo 17 ali, do que nós vamos tratar na lição agora. Não vamos estar preocupados em buscar a fundo a natureza escatológica, mas de apenas entendermos aqui o espírito da Babilônia, né? Então, a Babilônia e seus significados. Isso falando espiritualmente, né? Qual o significado espiritual aqui dessa passagem? A grande prostituta, uma grande meretriz com a qual os reis da terra se prostituíram. Isso é, tiveram estreito relacionamento. Apocalipse 17, verso 1 e 2. No texto bíblico destacam-se 3 termos gregos: porné, porneu, prostituir-se, e porneia, prostituição. Sabemos que nas mensagens de Deus transmitidas pelos profetas de Deus, Deus deixa bem claro que seu povo se prostituía quando adorava outros deuses. Em Apocalipse, as muitas águas onde a prostituta se assenta simboliza as multidões seduzidas pela idolatria, paganismo e sua oposição à fé cristã. Assim, a prostituição é identificada como uma das facetas da imoralidade do falso sistema religioso representado pelo espírito da Babilônia. Meus irmãos, quando nós vemos aqui a grande prostituta, a grande meretriz, nós estamos falando de um relacionamento que tem o espírito da Babilônia, a grande prostituta, com os reis da terra, um estreitamento de laço, de ideias, de pensamento, para eles formarem um sistema, que nós vamos ver aqui depois esclarecer, que é um sistema religioso, que é um sistema econômico, que é um sistema cultural, que é um sistema político, que vai ser formado com os políticos, com o uso dos reis da terra, com o uso das pessoas importantes da terra. Ele vai ser usado pelo espírito da Babilônia, por essa grande prostituta, né, essa grande meretriz, para fazer acontecer todos esses adventos que nós vamos ver aqui, né? Então nós vimos aqui os três significados para prostituição, né, para prostituta, para prostituir-se, para prostituição, que vem do grego. Mas o que eu quero também aqui deixar assim claro para os irmãos, que quando nós falamos de prostituição, principalmente no Antigo Testamento, quando Deus falava de prostituição, Deus se dirigia ao seu povo falando que eles estavam se prostituindo, é porque eles estavam trocando Deus por outros deuses. Eles estavam abandonando Deus. Era uma prostituição espiritual. Então, todas as vezes que os profetas falavam em prostituição, que Deus estava ali reclamando que o povo dele estava se prostituindo, é que esse povo estava indo em busca de outros deuses, da idolatria, do paganismo. Eles estavam se opondo a Deus. Eles estavam ficando contra Deus. Eles estavam fazendo aquilo que não agradava a Deus. Então, há uma identificação espiritual quando nós falamos de prostituição. Babilônia e seu significado: a mulher e a besta escarlatas. Ela se adorna de púrpura e de escarlata, que significa reinado de luxúria. Ela também se adorna com ouro, com pedras preciosas e pérolas, que significa grande poder político, focado no materialismo. A fera que a mulher está assentada é a besta que saiu do mar. E as 7 cabeças e os 10 chifres significa e simbolizam poderes do mundo e sua força política. Essa união simboliza a nefasta força política, religiosa e econômica exercida pelo poder das trevas. Então, quando estamos lá falando da mulher e a besta escarlata, ele está adornada de púrpura. Escarlata significa um reinado de luxúria. Nós estamos vendo hoje que o mundo está preocupado mais com como você vai estar, como você vai se apresentar, né? Está vivendo um mundo de muito luxo, de muita... as pessoas estão se perdendo pelo caminho em busca da luxúria.
Então, essa mulher e essa besta escarlate, ela representa isso. Quando ela se veste de púrpura, quando ela se veste de escarlate, ela está representando a luxúria, ela representando os prazeres das pessoas mundanas. E isso tem alguma coisa com a igreja, pastor? Isso está começando a chegar na igreja, está afetando alguns pontos da igreja, que nós vamos ver mais para frente. Ela também se adorna de ouro, pedras preciosas e pérolas, que significa grande poder político, focando no materialismo. Das grandes preocupações que nós temos hoje, irmãos, principalmente dentro das nossas igrejas, é a preocupação com o ter. Não é, as pessoas querem ter para ser, para poder, para aparecer. Então aqui nós percebemos que mostra aqui essa mulher, que ela está ali adornada de ouro, de pedras preciosas, de pérolas, que ela tem um significado de um grande poder em suas mãos, através do mundo material, do materialismo, das coisas que nós podemos ver. E às vezes esquecemos das coisas espirituais. Esquecemos do mundo espiritual. E a igreja está muito caminhando para esse lado. A igreja está indo muito para o lado material, poder, aparecer, até mesmo crescer, grandes templos, onde nós vemos muito luxo, muito ouro, muita prata e pouco poder de Deus. Aí o campo já está sendo atingido, o material já está atingindo o campo espiritual. As igrejas já estão se fragilizando espiritualmente. Por quê? Porque elas estão indo nesse caminho de buscar o poder. Elas estão começando a andar lado a lado com o espírito da Babilônia. Uma mulher representa aqui a Babilônia, a meretriz, a prostituta. Sabemos que não dá um casamento bom, né? Não dá um casamento bom. Igreja com materialismo, igreja com querer ter, igreja com luxúria. Nós temos muitos exemplos na Bíblia disso. Deus condena. Então a fera que a mulher está sentada é a besta que saiu do mar. Aí é um casamento perfeito, né? Podemos dizer assim. Da mulher com a besta que saiu do mar, que significa o anticristo. É o espírito da Babilônia se unindo com o anticristo, contrário a Cristo. Para quê? Para lutar, para tentar mexer na estrutura da igreja, para enfraquecer a igreja. Porque quando junta a mulher, a fera, e a besta que subiu do mar, o anticristo, eles vão ser totalmente contra Deus. O problema não é que eles estão fazendo algo que venha contrariar Deus, não. É que eles querem estar contra o sistema religioso, um sistema de Deus, o sistema da palavra de Deus. As 7 cabeças e os 10 chifres simbolizam poderes do mundo e sua força política. Então, quando nós falamos de cabeça, nós falamos de poder, de juntar poder, de ter uma unificação do mundo. E os chifres falam de pessoas que vão dominar, de domínio. Fala de poder mundial, de vai haver um grande domínio mundial através do anticristo. Isso nós vamos ver bem lá na frente. E essa união vai simbolizar o quê? Uma força política muito grande contra o quê? Contra a igreja. Hoje nós estamos vendo já isso acontecer, já está havendo alguns adventos em que já estão se unindo, o mundo político, o campo econômico, o campo cultural, eles já estão se unindo para quê? Para ir contra os princípios da palavra de Deus. Nós já estamos vendo aí muitos movimentos que estão se levantando contra a palavra de Deus. Tudo para ser contra Deus. E isso está afetando a igreja. Nós vamos ver lá no final, vamos alertar que a igreja não pode ir por esse caminho. Porque se a igreja entrar por esse caminho, vai ter muita dificuldade, muito problema lá na frente. Então, o mistério. A Grande Babilônia, esse termo indica que o nome Babilônia não é meramente um espaço geográfico, mas possui um simbolismo de uma força do mal, rebelando-se contra Deus, moldando toda a cultura, política e religião para se voltar contra Deus. Assim, o espírito da Babilônia é um sistema global, deliberadamente contra Deus. A Babilônia é a responsável pelo assassinato dos santos e das testemunhas de Jesus
em Apocalipse 17, 6. Mas o que eu quero focar aqui com os irmãos é esse mistério. Falar desse mistério. Então o mistério está aí. É que às vezes as pessoas olham para essa Babilônia e acham que ela é uma Babilônia física. E ela não é uma Babilônia física. Ela é o espírito da Babilônia. É uma Babilônia espiritual. Que está sendo moldada. E ela tem o quê? Um simbolismo de união de forças do mal. Para vir contra Deus. Contra os princípios de Deus. E como que eles estão fazendo isso? Eles estão trabalhando na cultura, estão trabalhando no meio político, estão trabalhando na religião. O ecumenismo faz muito isso. Está dizendo que pode se unir todas as religiões. Tem até pastor, né? Que está dizendo que pode fazer ecumenismo, não tem problema, mas perante a palavra de Deus nós sabemos que não pode misturar, não há mistura. Os irmãos têm que estar atentos a isso. Nunca a igreja do Senhor Jesus Cristo vai estar misturado com o mundo. Ela está no mundo, mas ela não é do mundo. Ela não pode misturar-se com o mundo. Ela não pode parecer com o mundo. Ela tem que parecer com Jesus. Ela tem que ter foco em ser igual a Jesus, né? Então, essa Babilônia também ela é responsável pelo assassinato dos santos e das testemunhas de Jesus. Nós sabemos que hoje já está acontecendo isso. Já está morrendo muitos santos. É que quando a gente fala isso aí no livro de Apocalipse, a gente só pensa lá da grande tribulação. Mas nos dias atuais já tem santos partindo para o Senhor que foram assassinados por esse sistema. No Brasil ainda não chegamos a esse ponto, mas em outros países nós já estamos passando por esse processo. Em outros países esse processo de unificação, esse processo maligno do espírito da Babilônia já está agindo com mais força. Nós temos o exemplo do missionário que foi assassinado há poucos dias atrás aí, né, num país da África. E nós sabemos que ali já é um processo dessa união maligna para assassinar os santos. Nós sabemos que isso provavelmente chegará no Brasil. Quando a gente não sabe. Então essa sinopse do primeiro tópico diz para nós: o espírito da Babilônia representa uma cultura que é completamente contra Deus. Quer dizer, uma cultura. É algo que está sendo entranhado dia a dia na população para ser contrário aos princípios bíblicos. E não é em vão que nós estamos vendo aí muita coisa acontecer, que nós vamos comentar um pouquinho mais na frente do que está acontecendo aí. Campo cultural, né? O espírito da Babilônia. No sistema religioso, o espírito da Babilônia leva as pessoas à prostituição espiritual, tornando-se amantes de si mesma, cultuando seu próprio corpo e ego, amante do dinheiro e dos deleites. Além disso, com o argumento de ser livre, aceita o afrouxamento da moral e relativiza a palavra de Deus, ao mesmo tempo que faz uma mistura de sagrado com profano. Aqui nós já estamos vendo aqui a condensação, já estamos vendo aqui que já está muito, vamos dizer assim, muito bem formulado esse sistema religioso, que ele está fazendo as pessoas acreditarem, né, que é relativo, já está fazendo as pessoas começarem a cultuar seu próprio corpo, seu ego, ser amante ao dinheiro, ao deleite, esse argumento de ser livre. Eu sou livre, eu faço o que eu quero, eu sou dono da minha opinião. Nós temos que lembrar de uma coisa: servo de Deus não tem livre-arbítrio. O nosso livre-arbítrio está entregue a Jesus. Quando aceitamos Jesus, nosso livre-arbítrio está nas mãos de Jesus. Somos agora dominados por uma mente de Cristo. Então eu não posso deixar o meu desejo, o meu livre, a minha vontade ser maior do que a vontade de Cristo na minha vida. Então quando nós começamos a aceitar isso aí, já é uma ação do espírito da Babilônia no campo religioso, que começamos a cultuar o nosso eu, o nosso corpo, começamos a amar mais o dinheiro do que a obra de Deus, começamos os deleites da vida mais do que a obra de Deus, do que a palavra de Deus. Começamos a fazer confrontos entre as coisas do mundo e a palavra de Deus. Começamos a afrouxar moralmente, porque a Bíblia, a gente às vezes acha que é um livro totalmente espiritual, mas ela é um livro que 90% dela é moral, vamos entender assim, que trabalha a moral do ser humano, a conduta de vivência de um ser humano, e é isso que está sendo destruído. A moral está sendo destruída. As coisas pagãs, as coisas que são contra a palavra de Deus estão
tendo relevância maior do que a moral, a conduta, as coisas certas, corretas, que a palavra de Deus nos ensina. No sistema político e cultural, exerce forte influência no campo cultural com pautas progressistas, inversões de valores, faz apologia ao aborto, ideologia de gênero, legalização de drogas e da prostituição. No sistema econômico, os governos criam meios para extorquir as pessoas em troca de prazeres pecaminosos, consumismos desenfreados. Aqui está chegando um ponto mais neurálgico da lição. Aqui está mostrando já uma ação do sistema político usando muito o campo cultural. Para quê? Para que esse campo cultural comece a influenciar as pessoas, para que as pessoas possam ter como normal o aborto, ter como normal a ideologia de gênero, ter como normal e legal a legalização das drogas e a prostituição. Mas o que a palavra de Deus nos diz? Contra o aborto, ideologia de gênero, legalização de drogas e de prostituição. Com certeza, todas essas questões estão contra a palavra de Deus. E se está ferindo a palavra de Deus, a igreja tem que protestar. A igreja tem que estar contra. E aí é onde entra uma ação maligna, entra uma ação do espírito da Babilônia, que quer tentar seduzir a igreja, os irmãos, as pessoas que fazem parte da igreja, para relativizar. O problema maior nosso hoje está na relativização das questões. É pecado para você, mas não é pecado para mim. Eu acho que é pecado, mas a Bíblia diz que é pecado, mas eu acho que não é. Nós não temos que ir pelo que achamos. É o que a Bíblia diz. A nossa regra de fé é a Bíblia. Então nós temos que entender isso. Quando nós estamos deixando de cumprir a Bíblia para relativizarmos e fazermos apologia a aborto, a ideologia de gênero, a legalização das drogas e da prostituição, nós estamos trabalhando junto com esse espírito da Babilônia. Nós estamos contrário à palavra de Deus. Então nós temos que estar atentos. Igrejas que estiver por esse caminho estão erradas. Então nós temos que estar atentos. Professores, falem. Falem sobre aborto. Falem sobre ideologia de gênero. Falem sobre legalização de drogas. E falem sobre prostituição. Mas protestando, sendo contrário. Mostrando na Bíblia os princípios bíblicos da vida, do direito à vida. Os princípios bíblicos do macho e fêmea, que Deus criou, fez o homem macho e fêmea, os criou. O princípio de prostituição, de não à prostituição. E os princípios que nós temos que zelar pela vida. E as drogas é uma destruidora de vidas. E a igreja não vai compactuar com algo que destrói a vida do ser humano. O espírito da Babilônia se revela nos sistemas religiosos, políticos, cultural e econômico. Isso aí nós sabemos claramente e vemos claramente, né? A sinopse desse segundo tema vai falar sobre isso. Agora, parte importante, irmãos. A posição da igreja diante do espírito da Babilônia. Como estamos nos posicionando? Como a igreja do Senhor Jesus deve se posicionar nos dias atuais? Qual o caminho a seguir? Nós temos que ir para a luz da palavra de Deus para sabermos claramente como, quando e onde temos que entrar e sair. Como fazer. Primeiro ponto, não negociar a ortodoxia bíblica. Mesmo diante de toda a pressão, a igreja tem que se manter firme quanto às doutrinas bíblicas, buscando capacitar os crentes para resistir, protestar contra o sistema mundano da Babilônia. Ponto principal, irmãos, inegociável. A igreja do Senhor Jesus não pode negociar nada que venha a ferir a palavra de Deus. Temos que cuidar, que zelar da doutrina bíblica. E temos a obrigação, principalmente nós, professores de escola dominical, pastores, dirigentes de igreja, homens e mulheres de Deus que querem cuidar bem da palavra de Deus, da igreja do Senhor Jesus, temos que preparar os crentes para resistir aos dias maus. Resistir ao pecado, resistir a esses ataques da Babilônia, do espírito da Babilônia. Irmãos, temos que ser bem claro com nossos
irmãos nas escolas dominicais, nos preparar para resistir, para sermos protestantes. Porque nós sabemos que o sistema vai nos pressionar. Cada dia que passa, o sistema vai pressionar um pouquinho mais. Nós estamos naquela famosa moça, em que cada dia vai apertando um pouquinho, e o crente vai ter que se posicionar, vai ter que protestar e vai ter que resistir a tudo isso. Primeiro, segundo, formar o caráter de Cristo em todos aqueles que buscarem pela sã doutrina, desenvolvendo o caráter de um salvo em Cristo, independente das circunstâncias. Nós temos que caminhar, meus irmãos, para formar pessoas que venham ter a mente de Cristo, o caráter de Cristo, que venham ter o pensamento que Cristo tem, que venham conhecer bem a Bíblia, que venham praticar a Bíblia, que venham estar preparados para viver como salvo. Nós não podemos ficar vivendo sobre a batuta de pastores. Eu só sou crente quando o pastor está me olhando. Eu só sou crente quando eu estou dentro da igreja. Eu só sou crente quando a minha esposa está me olhando. Não, eu tenho que ser salvo em todos os lugares. Eu tenho que resistir em todos os lugares que eu estiver. Se eu estiver na política, eu vou resistir lá. Se eu estiver trabalhando no hospital, eu vou resistir lá. Se eu estiver trabalhando no meio de comunicação, eu vou resistir lá. Lá eu vou ser crente. Mas o sistema está nos pressionando. Eu vejo isso nas faculdades. O sistema pressiona-nos. Quando nós falamos, somos pastores, estamos dentro da faculdade, todo o sistema olha para nós diferente e começa a apertar um pouquinho mais. Mas nessa hora, temos que estar preparados. O espírito da Babilônia está agindo, mas o Espírito de Deus também está agindo. O Espírito de Deus está conosco, o Espírito do Senhor está conosco, o Espírito Santo está nos consolando todo dia, está nos ensinando, está nos dando força. Então nós temos que resistir. E aguardar a volta de Cristo, sabendo que todos os sinais estão mostrando que já está bem próximo a sua vinda. Irmãos, tem um tempo que nós temos que estar vigilantes, é agora. Muitas das coisas que o Senhor Jesus falou que iria acontecer, já está acontecendo. Guerras, muitas, fome, peste, maremoto, terremoto, tudo. O que nós temos que fazer? Estar preparado. E estar preparado, irmãos, não é estar dentro da igreja só, não. Não está em todos os cultos, não é estar em todas as reuniões, não. Estar preparado é estar convicto, é ter a mente de Cristo, é saber que se Jesus voltar agora, eu vou para o céu. Porque tem crente que não tem essa convicção. Mas temos que preparar a nossa mente, segundo a mente de Cristo, baseado na palavra de Deus, para termos essa convicção que Jesus está voltando. Porque a ação do espírito da Babilônia nas vidas da igreja, contra a igreja, está dizendo, não, ele não vai voltar agora não. Essa é conversa, esse Cristo não vai vir mais. Para desanimar, para tirar o foco. Mas você tem que entender, você é salvo. E salvo espera a vinda de Cristo. Não desanime, porque o Senhor Jesus está voltando. Igreja do Senhor, acorda. Irmãos, vamos acordar, vamos estar atentos, apercebidos, como o Senhor Jesus nos ensinou. Estais apercebido, pois não saber a hora que há de vir o ladrão. Porque nós achamos que vai demorar, mas vai ser como um raio. Vai ser um piscar de olhos. Vai ser em frações de milésimos de segundo. Igreja, atente-se para todos os sinais. Principalmente dessa formação que nós estamos vendo agora aí. Que o espírito da Babilônia agiu para formar, para fazer uma coalizão de política, culturalmente, economicamente, religiosamente. Nós estamos vendo todas as religiões se convertendo todos a um Deus. É um Deus só, é o Deus de todas as religiões. Ecumenismo, não. O nosso Deus é o Deus da igreja. O nosso Senhor Jesus Cristo é o dono da igreja dele. Outras religiões, não. Não podemos aceitar isso. Senão nós estamos caindo numa vala comum de senso deles. O Deus é um só. Deus é o mesmo para todas as religiões. Não vá por essa ideia, irmãos. Tem muito crente pensando nisso já. Tem muito crente achando que isso é verdade. Mas não é não, viu? A Bíblia diz que há um só Deus, um só Senhor, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hein? Sinopse do 3 do texto da escola.
dominical diz que espera-se da igreja que se mantenha fiel na ortodoxia bíblica, desenvolva o caráter de Cristo e cultive a espera pela vinda do Senhor. Foi tudo que eu falei. Nós temos que estar tendo isso, atentos a isso. A igreja do Senhor Jesus está preparada para quando o Senhor voltar, ela não ficar aí desapercebida, né? Conclusão. Vivemos um período em que o espírito da Babilônia exerce forte influência na sociedade global. Suas ações, o completo domínio político, econômico, cultural e religioso em oposição aos valores cristãos. A igreja deve oferecer resistência, se santificando através da palavra de Deus e esperando a vinda de Jesus. Irmãos, a lição vai resumir isso aí. Sabemos que o sistema está montado, sabemos que está agindo, sabemos quem é que está por trás, que é o produtor de tudo isso, que é o Satanás. Sabemos por que ele faz isso, porque ele é contra Deus e quer tirar o máximo de pessoas possível da presença de Deus. Mas nós temos uma certeza, a igreja tem que oferecer resistência. Como que a igreja vai oferecer essa resistência? Baseado na palavra de Deus, se santificando, buscando a presença do Senhor e esperando a vinda dele. Esperando a vinda do Senhor. Nós temos que dar bastante ênfase para essa parte, a resistência da igreja. Nós temos que fazer os irmãos saírem da aula entendendo que eles têm que ser resistência, que eles têm que estar numa posição de resistir ao pecado, resistir aos dias maus, resistir à ação do espírito da Babilônia, resistir a tudo que está contra Deus, porque ele é igreja, porque nós somos salvos em Cristo. Amém? Que Deus possa abençoar cada irmão, cada crente, cada pessoa que ouvir esse vídeo, assistir esse vídeo e ouvir essas palavras. Eu tenho certeza que vai ter um alcance. E uma coisa é certa, o Espírito Santo do Senhor vai trabalhar no coração de quem ouvir. Vai fazer acontecer no coração da pessoa ali, para que a pessoa entenda a palavra de Deus. O nosso propósito é que as pessoas aprendam a palavra de Deus. Não queremos aqui ser nem o maior nem o melhor. Queremos que as pessoas entendam a palavra de Deus através da Bíblia, através do que é ensinado nas escolas dominicais. Bom que os professores possam aproveitar, que os alunos possam aproveitar. Deus abençoe cada um.